Eu sou a Laís Canguçu, do blog Conselhos Vocacionais, e hoje eu vou falar sobre a influência dos pais na escolha profissional dos filhos. Bom, para falar sobre esse assunto, primeiro eu vou abordar um estudo feito por pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP aqui de Ribeirão, na verdade pesquisadores do curso de Psicologia, que fizeram um estudo chamado Carta aos Pais, uma estratégia de comunicação dos filhos sobre a escolha da carreira. Esse estudo foi feito em 2013 por estudantes do curso de Psicologia da Faculdade da USP, daqui de Ribeirão, e esse estudo ele fez uma abordagem um pouco diferente. Eles fizeram com 22 adolescentes entre 15 e 18 anos, e aí esses adolescentes eles escreveram cartas falando assim, sobre esse período da vida deles de escolha profissional, e eles escreveram essas cartas para os pais. E aí, os pesquisadores eles analisaram essas cartas e viram que tinham alguns pontos em comum, E aí eles analisaram para poder ver quais que eram as dúvidas desses jovens, os medos que eles tinham de escolher uma profissão que não era certa, E alguns colocaram nas cartas que eles tinham muito apoio dos pais, só que esse apoio que eles tinham era mais financeiro do que afetivo, E aí os pesquisadores observaram isso, e viram essas dificuldades dos jovens. Bom, o que eu queria falar principalmente nesse vídeo é que com certeza foi muito interessante esse estudo, só que eu gostaria de acrescentar também que não são só adolescentes em fase pré-vestibular que têm dificuldade de escolher uma carreira, Muitos jovens que já entram na faculdade têm essa dificuldade mesmo depois de já ter feito um curso, mesmo depois de já ter começado a faculdade. Então, existem algumas dificuldades que os jovens enfrentam justamente, às vezes, por falta de comunicação com os pais, E esse estudo é um dos poucos estudos que nós temos aqui no Brasil que falam sobre essa questão de relacionamento com os pais e a escolha profissional. Tem alguns outros estudos, mas a maioria é bem recente, é um tema que é estudado há pouco tempo no Brasil, E também no mundo. Os pais, com certeza, têm muita influência na escolha profissional dos filhos, Então, é sempre bom que os filhos, ao escolher uma profissão, sendo no colegial, sendo depois, até mesmo na faculdade, e por que não, os filhos eles devem ter um bom relacionamento com os pais. E os pais têm que entender também como que esse processo é difícil para um jovem. É claro, todo pai também já passou pelo processo de escolha profissional, então eles sabem que não é fácil, mas às vezes eles têm uma visão um pouco superficial do que o jovem, o adolescente está passando. E é por isso que é importante ter esse diálogo, É por isso que esse estudo da USP fala sobre uma estratégia de comunicação, porque muitas vezes um fator que acaba atrapalhando na escolha profissional é justamente essa falta de comunicação que o adolescente ou jovem tem com os pais, e faz com que os pais não entendam a escolha profissional do jovem, não consigam auxiliar o jovem direito nessa escolha profissional. Bom, algumas coisas que eu gostaria de dizer mais por experiência própria, porque eu já passei por essa fase, claro, assim como muitos adolescentes estão passando, talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja passando por essa situação, mas eu vou falar algumas coisas por experiência própria. É muito difícil para um adolescente, para um jovem, escolher uma profissão e às vezes ser um pouco distante dos pais, nessa questão de se relacionar com os pais. Então, é muito complicado às vezes para um jovem, para um adolescente escolher a profissão, sendo que ele não tem o apoio, ou a ajuda dos pais. É claro que isso facilita muito você conversar, você sentar com seus pais, conversar com eles, para ver o que eles pensam, só que também tem aquele lado, como que os pais vão agir. E esse mesmo estudo da USP de 2013 fala sobre a questão de que os pais eles devem dar um suporte para os filhos, devem dar uma assessoria para os filhos na escolha profissional. E esse mesmo estudo da USP, ele fala
que os pais devem dar um suporte para os filhos, uma assessoria para os filhos nessa escolha profissional, mas isso nem sempre acontece. Então, algumas dicas que eu gostaria de dar, ou melhor, alguns conselhos que eu gostaria de dar, já que o nosso blog é o Conselhos Vocacionais, é o seguinte: pais, sentem com seus filhos, escutem as dúvidas deles, escutem o que eles sabem ou não das profissões que eles pensam em escolher, ou que vocês pensam que seria bom para eles escolherem, e entendam que essa fase é muito difícil para o seu filho. Então, é melhor você estar ali, dando um suporte, falando com ele de uma maneira compreensiva, ajudando ele, auxiliando ele, do que muitas vezes está tentando impor uma profissão para ele, sendo que ele nem conhece até a profissão que às vezes ele mesmo quer. Então, pais, ajudem os seus filhos no processo de escolha profissional, porque é muito difícil escolher uma profissão para o resto da vida, ou seja lá para quanto tempo essa profissão for exercida. Então, é isso. E muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um joinha lá no vídeo, no YouTube, e acompanhe o blog Conselhos Vocacionais para você saber mais sobre esse assunto de escolha profissional, de escolha da profissão, e ficar por dentro de tudo isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!